Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 17, 8 de fevereiro de 1925. Cada alma é uma habitação da vontade divina. Esta manhã, o meu doce Jesus fazia-se ver tão sofredor que a minha pobre alma se sentia desfeita de compaixão. Tinha todos os membros deslocados, chagas profundas e tão dolorosas, que Jesus gemia e se contorcia pela acerbidade da dor. Pôs-se junto a mim, como se quisesse fazer partícipe de suas dores, só de suas penas. Só de olhá-lo, sentia refletir em mim suas penas. E Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, não posso mais. Toca minhas chagas para adoçá-las. Põe teu beijo de amor sobre elas, a fim de que teu amor me mitigue a dor que sinto. Este meu estado tão doloroso é como verdadeiro retrato de como se encontra minha vontade no meio das criaturas. Está no meio delas, mas como dividida. Porque fazendo elas sua vontade, não a minha, a fica como deslocada e ferida pelas criaturas. Por isso, une a tua vontade à minha, e dai-me um alívio ao meu deslocamento. Jesus aqui falando, né, que o estado dele é tão doloroso, está no meio das criaturas, né, a vontade dele está no meio das criaturas, mas como que dividida, fazendo elas sua vontade, não a minha. Então, as criaturas fazem a sua vontade e não a vontade divina, né? Então, Jesus, ele sente a sua vontade no meio das criaturas como dividido, né? Interessante que aqui ele coloca em cima como membros deslocados, como partes separadas entre si, né? O mesmo corpo, só que com partes separadas. Aí eu meditava sobre essa questão e eu lembrei que foi falado na escola sobre isso, né? A divina vontade, ela está atuante na Terra. Ela está atuante na Terra. Ela está atuante na criação que Deus fez, né? Na natureza. Mas o ser humano tem a sua liberdade de escolha, né? De deixar que essa vontade divina reine das pessoas. Deixar que essa vontade divina seja atuante nas pessoas. Jesus colocava no meu coração que a vontade dele, né, a vontade divina, ela está nas pessoas, só que ela está abandonada. Ela está deixada de lado, né? Por quê? Porque as pessoas dão atenção à vontade delas mesmas, né? O querer delas mesmas. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, ele nos infunde inspirações, algum conhecimento,
E as pessoas têm o olhar de que aquilo é do humano, né? Não, isso faz parte da natureza humana. Eu tive algum entendimento, né? Deus dá a graça de algum entendimento. Se a gente for pensar na ciência, quantas coisas que os seres humanos hoje não estão compreendendo, né? Estão entendendo, né? A ciência, como ela está desenvolvida, quantas coisas que estão se entendendo, né? Quanto mais o tempo passa, mais o ser humano vai entendendo o mecanismo de que acontece na natureza, né? E então tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus que faz com que o ser humano compreenda, que faz com que o ser humano entenda essa criação que Deus mesmo fez. Mas aí o ser humano coloca e interpreta como se fosse algo dele, né? Dele, não. Sou capaz de entender pelo meu próprio esforço, né? Algo tão egoísta, uma posição tão egoísta. Eu lembrei que hoje meu pai falou sobre isso hoje, a questão da tecnologia, questão da tecnologia. Eu achei muito interessante, né? Nossa, como a divina vontade, a gente vai vendo, né? A nossa vida, a divina vontade se manifestando por meio das pessoas, das coisas que acontecem conosco. E eu lembrei que ele comentava hoje sobre isso, né? Quanta tecnologia que Deus deu ao homem, está dando ao homem, mas o ser humano egoísta bate no peito dizendo, não, é meu, fui eu que criei, fui eu que inventei, fui eu que tive capacidade de fazer isso, fazer aquilo. E ele comentava sobre esses grandes empresários, né? Esses globalistas que têm tanto dinheiro e têm grandes e grandes empresas, enfim, e coisas que eles inventam, tecnologias, e batem no peito dizendo que faz parte, né? Que aquilo é deles, que é pela capacidade deles, né? Pelo entendimento deles, né? Pelo esforço deles, e as criaturas são assim. Então eu entendo que todo esse mover de Deus sobre a terra, né? Todo esse agir de Deus sobre a terra, a vontade de Deus que está sobre a terra. Está sobre a terra, está nas pessoas, só que as pessoas não a reconhecem. As pessoas ignoram que existe uma vontade divina nelas. Uma vontade divina que atua nelas, que dá o ar para elas respirarem, né? Que dá a saúde, que dá a vida para elas viverem. Só que essa vontade divina, ela não é escutada. Ela não é dada importância. Ela é deixada de lado, né? Ela fica abandonada. Deixa eu colocar no meu coração a palavra abandonada. Abandonada, né? Ele não está reinando. Ele não está governando essas almas. E quando Jesus ele não está governando, né? Quando ele não está reinando com a vontade divina, não está governando essas almas, é como ele coloca aqui, né? Tem os membros deslocados, chagas profundas e tão dolorosas. E está no meio delas, que ele fala, a vontade está no meio delas, mas dividida. Dividida entre a vontade divina e a vontade humana. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio da escolha. Da escolha, escolher a Ele, escolher aquilo que a gente quer por nós mesmos. Por isso, une a tua vontade à minha e dai-me alívio ao meu deslocamento. Eu o apertei, dei-lhe as chagas das mãos. Ó, como recrudesceram por tantas obras, até santas, mas que não têm seu princípio na vontade de Deus. Olha só, obras que são até santas, mas elas não têm o princípio na vontade de Deus. Quando eu li isso, eu pensava, meu Deus, quantas pessoas que não fazem atos bons, como Jesus fala, né? Obras santas, alguma obra de caridade, né? A pessoa quer ajudar outra pessoa, quer ajudar uma instituição social, quer fazer uma obra, né? Quer fazer uma obra dentro da igreja, quer servir determinado
ministério pastoral, a pessoa tem a boa vontade de lá fazer, mas a pessoa não pergunta se aquilo é vontade de Deus. Vontade de Deus, aquilo que ela está fazendo, né? Ela não reza antes, ela não pede o Espírito Santo para mostrar, né, para ação, diante daquilo que ele quer fazer, diante daquilo, né, que ele deseja fazer por meio daquela alma, como ele fala, né? Mas não tem seu princípio na vontade de Deus. Para adoçar-lhe o espasmo, estava em minhas mãos. E Jesus tudo se deixava fazer. Eu o amava. E assim o fiz também com todas as suas outras chagas. Tanto que quase toda a manhã esteve comigo. Finalmente, antes de me deixar, disse-me: minha filha adoçou-me. Sinto meus ossos em seu lugar. Mas você sabe quem pode adoçar-me e reunir meus ossos deslocados? Que faz reinar em si a minha vontade. Quem faz a vontade de Deus, né? Quem deixa a divina vontade reinar em si, adoça e reúne os ossos deslocados de Jesus, os ossos deslocados do Senhor, pelo não cumprimento da vontade divina. Esses ossos que estão realmente deslocados não estão ordenados no querer de Deus. Então, quem faz a vontade de Deus está ordenado ao querer de Deus, e assim ordena o corpo místico, né? O corpo místico de Cristo, né? A vontade divina. Nós que somos a casa, né? A morada, né? Aqui ele fala a habitação da vontade divina. Somos a habitação de Deus agindo em nós, né? A vontade divina agindo em nós, vivendo em nós, atuando em nós. Eu lembrei que foi tão falado, né, na comunidade sobre essa questão da gente ter esse entendimento de que somos Jesus. De que somos Jesus, né? Esse entendimento, essa clareza de que Jesus que está fazendo a obra. Jesus que fala por meio de nós aos outros, né? Jesus que faz o ato mínimo, menor que possa parecer um ato simples do dia a dia, mas é Jesus. É Jesus que se coloca diante do outro. É Jesus que escuta o outro. É Jesus. Interessante, né? Quando eu estava lendo, né, esse trecho, Jesus me colocou no coração que eu tinha que meditar em cima desse trecho. Esse trecho faz parte da sequência que eu tô fazendo de estudo. E Jesus colocava no meu coração que eu tinha que fazer meditar em cima desse trecho. E eu lembrando, assim, como eu tenho contemplado essa ação divina na minha vida. É muito concreto contemplar essa ação divina. Contemplar Jesus dentro de mim, que fala na minha mente, que explica as coisas, né? Explica as situações. É impressionante como Jesus, ele vai deixando claro, não tem como dizer que não tem como não entender, né? Jesus, ele é tão, assim, eu falo com experiência pessoal minha, né? Ele é tão compreensivo, assim, de querer me explicar as coisas, de querer deixar claro, de não querer que eu fique com dúvidas. Tem situações que eu passo, antes de eu perguntar, Jesus já vem falando para mim, colocando na minha mente. É muito real isso. É muito real isso. Dessa presença divina, né? Dessa presença atuante de Jesus na mente. Eu lembrei que foi falado essa semana nos vídeos da comunidade sobre isso. Sobre Jesus, né? A gente escutar Deus na nossa mente, né? Jesus fala na nossa mente. E a alma estando em adoração.
A alma fica adorando, né, enquanto Deus fala na mente. Incrível. É exatamente isso, né? E como Deus se encaixa exatamente com esse trecho que está sendo meditado do que eu estava lendo do volume 17. Contemplar como Deus ele vai nos conduzindo diante daquilo que a gente vai vivendo, diante daquilo que ele vai nos ensinando. Vai nos ensinando. E é um aprendizado diário. É um aprendizado diário. Tem situações que eu vivo e Jesus vai falando na minha mente, né? O que acontece. Jesus fala na minha mente o que tem que ser feito. Eu tenho essa experiência de escutar Jesus na minha mente dizendo o que tem que ser feito. Faz isso, faz aquilo, né? Explicando algumas coisas que acontecem, né? Clareando a minha mente, situações que eu não entendia. É incrível, é impressionante isso, né? Entender isso, né? Ver isso, viver isso. É muito incrível, é exatamente, né? Como coloca aqui, né? Ser essa habitação dessa vida divina. Quando a alma faz a um lado sua vontade, não lhe dando nem sequer um ato de vida, minha vontade faz de dona na alma. Rainha, manda, impera. Se encontra como se estivesse em sua casa, isto é, como em minha pátria celestial, né? Tem outro trecho que Jesus fala disso, somos o seu reino. Cada alma é um reino e Jesus, ele quer, né, reinar, como ele fala assim, sendo que casa minha, domino, disponho, coloco nela do meu, porque deve ser como minha habitação, posso pôr o que quero, para fazer com ela o que quero, e receba a maior honra e glória que a criatura pode me dar, né? Deixar Jesus reinando, né? Deixar Jesus no centro, né? Ter essa compreensão de que a nossa alma é esse reino e Jesus é o rei, né? Jesus é o rei que quer a honra, a glória, o governo, o comando, e por meio de nós, outras e outras tantas almas são alcançadas, porque a divina vontade em nós, ela atua em nós e alcança inúmeras almas. Eu lembrei também aqui, eu não lembro, acho que não foi esse trecho, foi um outro trecho que eu li, que Jesus fala a Luísa, você, falando para ela, você não viu que eu estava em você e junto tinha muitas pessoas, né? Então eu lembrei agora, eu não lembro qual foi o trecho que eu li, que Jesus fala isso para Luísa. Então, toda essas pessoas estão, né, conosco, por quê? Porque é essa graça da divina vontade que alcança as gerações, né, do passado, presente e futuro. É incrível isso. Em troca, quem quer fazer sua vontade, faz dela de dona, dispõe, manda, e minha vontade está como uma pobre estanha. Não é tomada em conta e muitas vezes desprezada, olha só. Quem quer fazer sua própria vontade, aquilo que Jesus colocava no meu coração, né? Deixa a vontade divina abandonada, né? Ela fica como uma estranha, desprezada. Gostaria de pôr do meu, mas não posso, porque a vontade humana não me quer ceder um lugar, mesmo nas coisas santas. Ela quer fazer como cabeça, e eu nada posso pôr do meu. Como me encontro mal na alma que faz reinar sua vontade, como ele se encontra mal nessa alma que reina o eu, né? O castelo do eu, que tanto é falado na comunidade, o castelo do eu. O castelo do eu é justamente isso, né? Quando o eu está no centro desse castelo. Quem teria que estar nesse centro desse castelo? A vontade divina. Jesus, ele é o rei deste castelo, né? Ele tem o direito sobre nós de governar neste castelo. Nós fomos conquistados por Jesus, como foi falado tanto
também agora nesse período, nesses dias da Semana Santa, né? Na comunidade, sobre essa questão, nós somos comprados por Cristo. Cristo comprou, né? Cristo nos comprou, né? Nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados por Cristo. Cristo nos resgatou. Nós estávamos perdidos. Eu achei tão forte quando foi falado sobre isso. Nós estávamos perdidos. A criatura humana estava perdida. Cristo pagou o preço para nos salvar, né? Para nos resgatar. Ele tem total direito sobre nós. Total direito sobre nós, né? Então, ele quer reinar nas almas que são os seus templos, né? São os seus castelos. São os seus castelos. E quando a alma não tem essa compreensão, quem acaba sendo o rei desse castelo? A própria vontade humana da pessoa, né? O próprio eu da vontade humana. Acontece como a um pai que vai buscar um filho seu distante, ou então um amigo ou outro amigo. Enquanto toca, abre-se a porta, mas deixa ele na primeira sala. Não lhe prepara o alimento, nem uma cama onde deixá-lo descansar. Não lhe fazem parte nem das suas alegrias, nem das suas penas. Que afronta, que dor para este pai ou bem amigo. Se levou tesouros para presenteá-los, nada deixa e sai ferido no fundo de seu coração. Ao contrário, com o outro não apenas o vem, pois em festa prepara o melhor alimento, a cama mais macia, aliás, dão-lhe pleno domínio sobre toda a casa, até mesmo sobre eles mesmos. Então, olha só, deixa Deus, né, a vontade divina atuar sobre toda a casa e até sobre eles mesmos, né? Eles não têm mais atuação própria, eles fazem aquilo que a vontade divina conduz, né? Direciona, coloca para eles fazerem. Não é isto a maior honra, amor, respeito, submissão que se pode usar com o pai ou com o amigo? O que não o deixará de belo e de bom para compensar tanta generosidade? Esse trecho, ele me fez compreender mais ainda sobre essa questão, né? Dessa vontade divina querendo reinar em nós, né? Querendo atuar plenamente em nós, né? Ter todo o direito sobre nós, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, sobre tudo aquilo que nos acontece. Ela está acontecendo no mundo, mas a vontade divina, ela quer ter esse direito de poder atuar em nós, e para isso cabe o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio de deixar essa vontade divina atuante na nossa vida. Atuante, né? É o maior desejo de Deus que isso aconteça, que todas as criaturas entendam isso, que todas as criaturas tenham essa consciência e esse desejo de que é possível, né? De que é possível entregar a nossa vontade a Deus, né? Deixar Deus reinando em nós, né? Deixar Deus fazendo o que Ele quiser diante daquilo que vai nos acontecendo e aos poucos ir aprendendo nesse processo de aprendizado, né? Que aos poucos o Senhor vai nos mostrando, vai nos abrindo conhecimento, nos dando luzes de como essa vida divina acontece na simplicidade do nosso dia a dia. Tal é a minha vontade, vem do céu para habitar nas almas. E em lugar de fazer-se dono e senhor, me tem como um estranho e abandonado. Mas a minha vontade não se vai. Embora me tenham como estranho, permaneço no meio deles. Olha só. Esperando para dar-lhes meus bens, minhas graças e minha santidade.
A divina vontade está atuante na Terra. A divina vontade está nas pessoas. Só que as pessoas não sabem dessa vontade divina. Elas não sabem que existe essa vontade divina nelas. Elas não sabem que existe essa vontade divina atuante na Terra. Elas não sabem. Elas acham que é por elas mesmas que as ideias vêm, que as inspirações vêm, né? Que as compreensões vêm, que aquilo que está na Terra é porque está na Terra, porque foi assim, que né, tá na Terra e pronto. Assim, não tem um Criador, né? Que criou a Terra, que criou tudo, não tem uma vontade de Deus atuante na Terra para que as coisas aconteçam, né? Para que as criaturas vivam, para que aconteça todo o processo, todo o ciclo que a natureza passa sempre. A natureza está sempre atuante, viva, né? Os animais, as plantas. Então, tudo isso é a vontade divina atuante. Mas o ser humano não sabe, as pessoas não sabem. Jesus coloca isso tudo aqui, né? Fala tudo isso para Luísa nesses escritos. Jesus deixa tudo isso muito claro. E ele está abandonado nas criaturas. Ele não está reinante nas criaturas, né? As criaturas nem sabem que existe isso. Olha só que situação que Jesus fica, né? Ele fala: eu permaneço como estranho no meio delas, um estranho. Fico pensando a dor do coração, né? O coração de Deus diante dessa situação. Ele é atuante em tudo e as pessoas não sabem, as pessoas ignoram, as pessoas não dão importância. As pessoas estão focadas naquilo que é humano, naquilo que é conhecimento, né? Entendimento humano, razão humana, e não sabem. Não tem esse entendimento, porque esse entendimento vem do livro do céu, né? Vem dos escritos da Luísa. Aqui ele fala: esperando para dar-lhes meus bens, minha graça e minha santidade, a santidade divina. Santidade divina que é diferente da santidade humana. Esses dias eu meditava sobre essa questão, né, da diferença da santidade humana para a santidade divina. Essa santidade divina que Deus quer dar para todos. Deus quer que todos entendam, né, que existe isso. Deus quer derramar bens, grandes graças, grandes dons, grandes benefícios para aqueles que acolherem essa santidade divina, para aqueles que desejarem viver nessa santidade divina. E como é maravilhoso entender isso. Como é maravilhoso entender aquilo que Deus quer, né? Entender que existe isso, que isso está em nós, e entendendo como a vontade, né? A vida divina acontece em nós. Como é incrível eu contemplar isso na minha vida, como é incrível eu contemplar isso na vida das pessoas que testemunham aqui as suas vidas divinas, né? Aquilo que a vontade divina faz na vida delas e ver a vontade divina agindo, atuando. Tudo isso, nossa, é muito incrível, né? Para mim, tudo isso é muito incrível e aos poucos, graças a Deus, eu estou compreendendo cada vez mais essa vida divina. Amém, Fiat.